Bom dia, alunos! Hoje, para a turma do quarto ano, vamos ter aula de História. Peço que todos abram o livro na página 89. Nós vamos estudar hoje Brasil República, tá? Então, vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Durante 67 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, o seu herdeiro, o filho ou a filha primogênito, tem direito à hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da república. Então, quando se vive numa monarquia, o povo não tem direito de escolher nada. Então, o rei que está, quando falecer ou quando não quiser mais reinar, ele passa esse reinado para o seu filho. Como na linha de sucessão, aqui a gente tinha o Dom Pedro I, que deixou aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro II, e na sequência seria a imperatriz, seria a princesa Isabel. Mas aconteceu a proclamação da República. O que foi isso? Então, olha só. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como uma solução tornar nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. Então as pessoas começaram a querer que não fosse mais governado por um rei, mas que se pudesse ser governado pelo povo, que o povo pudesse escolher quem seriam as pessoas que estariam lá representando no poder, né? Na época não era o povão, não era todo mundo, mas eram as autoridades, as pessoas comerciantes, as pessoas que tinham mais prestígio, que tinham o poder de escolher, não dependiam de um rei, tá? No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se à Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador de campanha republicana Benjamin Constant, junto com Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro depois o imperador proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Então, por conta eles resolveram realmente tirar o governador, então por uma revolta impediram e proclamou a República, o Deodoro da Fonseca, então ele assumiu o governo e proclamou uma Assembleia Constituinte, que era um conjunto de pessoas que iam formar as leis que iam reger essa república, tá? Iam controlar o novo regime de governo do Brasil. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito o segundo presidente do Brasil. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. A Carta Magna, que é a Constituição, é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Então, de 1889 a 1894 é a República da Espada. A República Velha começa em 1894 a 1930 com a República do Café com Leite. Depois vem o período Vargas, depois o período populista, depois a ditadura militar. E na Nova República começa em 1935 até os dias de hoje. A gente vai estudar um pouquinho mais detalhado isso aí mais para frente, tá? Se não no quarto ano, mas no quinto, mas aí pelo quarto ano a gente vai ver só os nomes, tá?
Quando o presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte. Então, através da proclamação da República, o Brasil deixa de ser governado pelo rei e passa a ser governado pelo presidente, tá? É o início do regime que nós trabalhamos hoje. A princípio, essa revolta foi feita pelos militares que observavam a insatisfação do povo, de como o governo monárquico estava prejudicando a vida das pessoas. Então eles fizeram aí e proclamaram a república meio que à força, né? Não foi uma decisão do imperador deixar de ser imperador, ele foi obrigado. Tanto é que fizeram a expulsão aí da família real. Com 2 dias depois da proclamação, a família real voltou para Portugal, tá? E aí a gente vai vendo aos pouquinhos, a gente vai estudando mais na frente como é que se funcionou. Então a gente sabe que foi a proclamação da República, primeiro em 1889, dia 15 de novembro, que foi ontem, né? Que comemoramos ontem, no feriado de ontem. Falamos também sobre o primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Tivemos pela Assembleia Constituinte a elaboração da Carta Magna, que é a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, tá? E as fases aí da República, que é a República da Espada, então período de luta, República Velha e Nova República que vivemos até hoje, tá? Releiam o texto com atenção e vamos responder a página 91, deixa eu ver o que mais, só a 91 do livro de História, tá? Então, releia a página 89 e responder até a página 91 do seu livro de História, nossa atividade de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.